É bairro, Botafogo, é bairro. Quer saber como foi o jogo? Quer análise, quer comentários, quer zona mista, quer coletiva do Jardim? Então só vem. Eu sou Marcos Castro e esse é o canal Vamos Falar de Flamengo. Meus amigos e minhas amigas, mais um clássico vencido, 3-0 no Botafogo. Vamos comemorar sim, tá? A gente tem que aprender a comemorar, não é comum não, apesar de termos ganho 10 de 11 jogos no Engenhão, tem que ser comemorado sim. As pequenas conquistas têm que sempre ser comemoradas, tá? E vamos falar sobre o jogo. Bem, o jogo começou aberto, né? O Flamengo fazendo aquela pressão, como já tinha feito no jogo contra o Cruzeiro. No início do jogo, aquela pressão lá na frente, aquela pressão na saída de bola, e até que deu certo. As bolas saíram muito quebradas na saída, o Botafogo errando o passe. O Flamengo até criando chance e sendo contra-atacado também. Então o jogo começou muito franco, muito aberto, chance para os dois lados. Até que o Flamengo conseguiu abrir o placar. Uma jogada em profundidade com Varela, que ganhou na força e cruzou para o Samuel Lino, que arrascou um chute. Esse chute desviou e entrou. Eu queria falar sobre o Samuel Lino um pouquinho, que pela primeira vez eu vi ele circular da esquerda para a direita, até mesmo na diagonal. Né, que antes ele jogava muito aberto, só fazia profundidade quando fazia. Então essa diagonal deu a possibilidade dele de entrar de surpresa e chutar para o gol, desviando e fazendo o primeiro gol do jogo. O Flamengo cresceu depois desse gol, começou a dominar ainda mais a partida. E num belo gol de falta, isso mesmo, gol de falta, Léo Pereira fez o 2-0. Falta foi feita em cima do Pedro, uma falta super desnecessária, tá? O Pedro até errou o lance e o Barbosa veio por cima, acertou o tornozelo, tomou amarelo e na cobrança o Léo Pereira fez o 2-0. O Flamengo continuou melhor em mais uma jogada do Pedro, no giro, fez um pivô em cima do Barbosa ali, que puxou ele pela camisa, o último homem, cartão vermelho. Teve a dúvida dele sobre o VAR, né? Então qual era a dúvida do Daronco? Se fosse impedimento, não haveria a falta. Então como não houve impedimento, né? Ele estava no momento do passe, tinha um jogador em cima da tela com um pé dando condições, então ele marcou a falta, o último homem puxou na camisa, nada a discutir, cartão vermelho. Sei que os botafoguenses vão chorar muito, vão dizer que ele chororou sobre esse lance, mas vamos lá. O Barbosa numa jogada que o Pedro erra, já está até sem bola, vem por cima e acerta o tornozelo. Se quer reclamar com o juiz ou não reclamar com o zagueiro de vocês, que já tendo o amarelo, ganha um giro do pivô e puxa pela camisa? Cara, não tem o que falar. Não tem o que falar. Reclama com o zagueiro de vocês, entendeu? Não é com o juiz. O Flamengo já era melhor, cara. O Flamengo já era melhor, já estava dominando o jogo, já estava 2-0 e assim acabou o primeiro tempo. O segundo tempo veio e mais em uma jogada, tá? O Varela deu 2 assistências, ele novamente achou a profundidade, foi na boa e cruzou para o Pedro poder fazer o gol, tá? Então 3-0, o Flamengo reduz o ritmo do jogo e começa a cadenciar, começa a levar o jogo na boa. Sei que a gente é muito exigente, eu sou muito exigente também no jogo, queria ver mais ataque, queria ver mais volume, mas tudo bem. 3-0 é uma vitória incontestável, certo? Contra um adversário que vai tirar ponto de muita gente, principalmente lá no Engenhão, um jogo fora de casa, que a gente traz os 3 pontos. Então não temos do que reclamar, o time está em plena evolução, é visível a evolução do time, tá? Vou falar dessa análise aí, que eu tô só falando sobre o jogo, eu tô resumindo o jogo, tá? Agora eu vou falar cada jogador e fazer aqui a minha análise para ver se vocês concordam, vocês comentem aí se vocês concordam comigo, tá? Mas só para destacar, é o terceiro jogo que a gente não leva gols. Isso vinha sendo muito difícil esse ano. Ano passado não, ano passado a nossa zaga era fora de série. Esse ano estava deixando muito a desejar nessa parte, nessa fase defensiva do jogo, como gostava de dizer o Felipe Luiz, fase defensiva e fase ofensiva. E esse problema parece que foi corrigido. 3 jogos e nenhum gol, então não temos do que reclamar. Eu tinha falado no meu vídeo de mais cedo que o Flamengo faria 3 substituições. Eu apostei no Varela, que eu acho que a vaga de lateral direito ainda está muito em aberta. Eu falei no Ortiz, que eu queria ver o Vitão jogando, eu vou falar depois sobre o Vitão também. E a direita, eu achava que ia ter uma modificação ali. Desculpa, a esquerda. Eu acertei a do Varela e acertei a do Samuel Lino. Ainda falei, vai entrar Varela e Samuel Lino. Para mim são os que têm mais chance de jogar, que são as 2 vagas que estão muito abertas. E eu acho que o nosso técnico também quer ver mais do Vitão, que é um jogador muito bom. E o Ortiz não está no seu pleno
da sua forma física e técnica. Eu achei que fosse isso. Eu errei pelo Ortiz, que entrou como titular, e pelo Arrascaeta, que não jogou. Não sei até agora, posso trazer no vídeo de amanhã, se ele foi poupado ou se realmente ele quer fazer esse revezamento ou quer ver o Paquetá um pouco mais à frente, mas entrou o Carrascal, tá? Vamos lá. Rossi quase não foi acionado, gente. O Botafogo também atacou, mas o Rossi não foi acionado. Não fez nenhuma defesa difícil, tá? Nenhuma defesa difícil. Então, Rossi pode descansar tranquilo. Os nossos zagueiros, o Léo Pereira, para mim, ele só errou em um lance, que foi um cruzamento, que ele deu uma segurada na corrida e o Medina entrou e quase alcançou a bola bem no início do jogo. Ali, para mim, foi uma desatenção. Eu acho que ele não se ligou que havia um jogador por trás. Ficou ele, Alessandro, ele na frente, ele deu uma desacelerada, o Medina entrou entre os dois e poderia ter feito, fora isso, partida perfeita dele, tá? Com gol de falta, muita força física, ele fez uma antecipação ali, que, nossa senhora. Eu acho que o Ancelotti saiu muito satisfeito com o que viu, tá? Do Léo Pereira. O Alessandro, uma partida muito segura, como sempre, o padrão Alessandro, muito segura a partida dele. Na saída de bola também ele ajuda muito, é muito técnico, muito tático, muito esperto, ele faz a falta quando precisa. Chegou na linha de fundo algumas vezes, não com tanta contundência, mas chegou. Algumas ele cruzou, outras ele teve que voltar ao jogo. O Varela, para mim, foi um dos destaques, tá? Não é muito a dele, mas ele tacou muito bem o espaço pela direita, aproveitou a profundidade e deu duas assistências, né? Ele brigou muito pela bola, tá? Fez um muito bom jogo mesmo. Vai ser uma disputa ali, ele e o Royal, não sei se no nível muito alto ou se no nível médio, mas vai ser uma disputa muito boa ali entre eles dois, tá? Voltando agora à nossa dupla de volante, que já vem muito tempo bem, e para não mudar nada, o Pulgar foi lá e levou aquele seu cartãozinho amarelo, que já é de praxe, né? Mas tudo bem, jogaram muito bem, fecharam o meio campo, brigaram o tempo inteiro pela bola, ganharam a maioria desses duelos e ainda conseguiram armar a jogada. Eu vi também, o Pulgar também deu um chute muito bom pro gol, o Jorginho entrou na área. Por 2 vezes eu vi ele lá na área, lá tentando uma conclusão, coisa que não acontecia na época do Felipe Luiz. Então isso eu estou gostando, os jogadores estão entrando com mais gente na área. Antigamente eu olhava o jogo do Flamengo, chegava a pôr o ponta para poder cruzar, tinha na área o Arrascaeta e o Pedro. E o cara preferia rodar a bola e esperar uma outra situação de gol, porque 4 zagueiros, 3 zagueiros ali contra 2 ficava difícil. Hoje em dia a gente vê mais gente pisando na área. É o Jorginho que pisa na área, é o ponta do outro lado, no caso o Samuel Lino hoje, é o Paquetá, é o Arrascaeta, é o Pedro. Entendeu? Então, quanto mais gente na área, mais chance da bola sobrar a gente fazer um gol, tá? O Jorginho de sempre, de terno, ele jogando muito, cadenciando o jogo, dando ritmo, dando passes também muito bons. O Paquetá, não é ainda o Paquetá que a gente quer, mas ele tem uma característica, por exemplo, o último gol, que foi o gol do Pedro, ele não dá a assistência, mas ele dá o lançamento para o Varela fazer a assistência. Não existe uma pré-assistência, mas ele é o cara que dá o passe vertical, que dá o passe entre linhas, que quebra as linhas para o Varela chegar e cruzar muito bem a bola para o Pedro. Então o Arrascaeta também, o Paquetá também tem o seu valor. Chutou umas 3 bolas a gol, deu bons lançamentos, mas ainda não é tudo aquilo que a gente quer, mas com certeza está em evolução. O Carrascal é aquilo, ele varia bons e maus momentos ali, ele às vezes é muito displicente, como eu já falei. Faz um drible lindo e perde a bola. É para chutar, ele toca de letra. E por aí. Mas não jogou mal, até porque o contexto geral, o time foi bem. Então a gente não vai conseguir, esse aqui foi mal, aquele foi mal. Todos foram bem. Só que ele ainda tem que acertar essa displicência dele na hora do jogo. Parece que ele se desliga, aí daqui a pouco ele aparece, ele tem que voltar para poder recompor, aí tem hora que ele volta. Tipo assim, não é confiável taticamente, tá? Tem que melhorar muito. De todos os jogadores de hoje, eu acho que foi o que não foi tão bem assim, né? Vamos falar de Samuel Lino. Eu sempre dizia que a tática de botar ele com o pé trocado do lado esquerdo, que ele joga com o pé direito, com o pé lá na linha lateral, prejudica qualquer ponta. Qualquer ponta que jogue de pé trocado muito aberto, muito distante da área, perde a possibilidade do chute. E se perde essa possibilidade, ele fica fácil de ser marcado. Ele só tem o toque ou a linha de fundo. Linha de fundo, ele não é canhoto, então ele vai ter muita dificuldade de chegar cruzando. E o passe, ele vai ter que dar o passe para trás, que na frente vai ter todo mundo marcado. Hoje não, hoje ele jogou não tão aberto,
também pela esquerda, mas com possibilidade de circulação e fazer diagonais. Então ele conseguia, tanto que o gol que ele fez, ele dá um chute pelo lado direito do campo, tá? Mostrando essa liberdade que ele está tendo. Você pode alavancar um pouco o futebol dele, tá? Dos que entraram, eu só vou destacar mesmo o Vitão, cara, que entrou muito bem, fez boas recomposições, boas coberturas. Esse moleque aí, pra mim, ele já é a primeira opção do banco entre os zagueiros, tá? E ele tem que ser muito observado, ele é muito bom de bola. O restante, eu acho que ninguém se destacou, dos que entraram, tá? Vamos falar sobre, rapidamente, para o vídeo vai ficar muito longo, sobre a coletiva do Léo Jardim. Eu destaquei aqui alguns pontos. Ele falou, perguntaram se o time já tinha a cara dele, que não sei o que. Ela falou, não, o time não tem a cara do Léo Jardim, o time não vai jogar como o Léo Jardim, o time vai jogar como o Flamengo. Porra, show de bola que a gente quer escutar. Ele também falou que não gosta da posse de bola estéreo, que é ter a bola e não fazer nada. Porra, adorei isso, cara. Isso aí que me irritava. Ficar com a bola e ficar escolhendo o momento de atacar. E falou que ele manda os jogadores, quando roubar a bola, prioritariamente olhar para frente. Então roubou a bola, olha para frente. Ele não quer que olhe primeiro para o lado e para trás, que também me irritava no time do ano passado. A gente roubava a bola, tocava para o lado ou para trás e falava assim para o adversário, ó, se arruma aí que a gente já vai. A gente não aproveitava aquela transição rápida para pegar o adversário muito desarrumado. A gente roubava a bola e olhava para o lado ou para trás. Agora não, ele falou que roubou a bola, ele quer que o jogador olhe para frente. Se não der, aí tudo bem, roda a bola. Então, cara, isso aí me animou muito. Deixa eu ver mais alguma coisa que ele tenha falado. Falou que não vai dividir o time em dois, que não vai ter time reserva e time titular. Ele vai rodar algumas peças, que isso pode desunir o grupo e ele quer unir o grupo, né? Eu achei isso muito legal. Tá, trazer aqui algumas estatísticas do jogo. Acabamos com 56% de posse de bola. Como eu falei, não é porque a gente acabou com menos posse de bola contra o Cruzeiro que a gente ia acabar agora também não. Ah, mas tinha um a menos. Mas o Flamengo no primeiro tempo já tinha mais posse de bola e jogou quase o primeiro tempo inteiro 11 contra 11. Tá? Chutamos 16 bolas, tá? Finalizamos 16 vezes, 8 delas no gol. E o Botafogo, se não me engano, finalizou 9 vezes. Tá? Então um time que finaliza muito mais do que antigamente e acerta muito mais o gol. Ficamos agora com 10 pontos em terceiro lugar, com 5 jogos. E o Botafogo agora fica com 3 pontos e 4 jogos. Ó, tá difícil a situação do bairro, hein? Tá difícil. Nosso próximo jogo é quinta-feira contra o Remo, às 8 horas no Maracanã. Valeu? Então é isso, vamos lá, vamos ajudar os pequenos canais a crescer, a se desenvolver, mostrar na internet a força da nossa nação. Quanto mais canais melhores, quanto mais canal melhor para o nosso torcedor poder escolher o que ele quer ver. Vamos botar cara nova para poder aparecer, para poder divulgar, para poder falar de Flamengo, tá bom? Porque é raça, amor e paixão. Tamo junto.